Amém. Glória a Deus. Aquilo que eu não posso fazer, Deus pode. Amém? Nós acabamos de cantar isso. E creio que tem tudo a ver com aquilo que eu tenho preparado hoje para nós podermos meditar um pouquinho e aprender um pouquinho mais sobre Deus. É uma alegria para mim estar aqui e espero do fundo do meu coração que Deus possa abençoar o coração de vocês, que vocês possam ter uma experiência nova de amor, do amor de Deus envolvendo o coração de vocês, a vida de vocês. Recentemente eu li um livro de Timothy Keller e ele comentou alguma coisa sobre esse texto que nós vamos estudar hoje e que me fez ver esse texto de uma forma diferente. E eu espero que, assim como falou comigo, possa falar também ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre uma prova de amor, a maior prova de amor. Abram as Bíblias em Gênesis capítulo 22, versículos 1 a versículo 19. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. E acrescentou Deus: Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. E assim caminhavam ambos juntos. E quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. E perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. E ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha. E amarrou Isaque, seu filho. E o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz. Imagina o alívio do coração de Abraão neste momento. Não estenda a mão sobre o rapaz.
e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Aí Abraão tomou o carneiro e ofereceu aquele carneiro em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Deus é o provedor. Aquilo que a gente não pode fazer, Deus pode. Aquilo que a gente não pode, Deus pode. Então do céu brandou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a terra dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém. Glória a Deus. Ainda bem que essa história terminou bem, não é? Glória a Deus. Vejam que Deus... Podem sentar, irmãos. Vejam que Deus coloca Abraão sobre uma prova difícil. Uma difícil prova. E Abraão passou nessa prova, passou com honra, né? Tirou nota 10. Ele superou aquela prova, mostrando que Deus estava acima de qualquer coisa na vida de Abraão. Abraão temia a Deus e amava a Deus acima de qualquer outra coisa, de qualquer outra pessoa. Deus era Deus para Abraão. Não havia outro Deus para Abraão. Apenas Deus tomava o lugar principal do coração de Abraão. E as provas, elas são normais nas nossas vidas, né? Seja na nossa vida cotidiana, né? Acho que todos aqui já passaram pelo colégio, pela escola, né? Para você passar de ano, pelo menos na minha época era assim, você tinha as provas e você tinha que passar na prova. Se você não passava na prova, tinha que fazer um exame, até que você mostrava que você conhecia aquela matéria, então você podia passar para a próxima etapa. Isso é prova. Prova é o que dá a autenticidade de algo. Você está aprovado para uma próxima etapa. E assim como há provas na nossa vida, na nossa escola, por exemplo, né, existe provas da fé. Na nossa escola da fé, nós passamos por provas. Provas são colocadas diante de nós. E algumas provas são difíceis. Não são todas as provas fáceis. Algumas são fáceis. Outras um pouquinho mais difíceis. E na prova da fé não pode colar. Nem na outra, tá? Nessa não pode colar. Deus vê tudo. Vê o seu coração. Tem provas difíceis. E no caso de Abraão, a prova que Deus coloca diante dele, talvez tenha sido a prova mais difícil que Abraão teve que enfrentar na sua vida, na sua experiência de fé. Na sua experiência de fé. E somente uma fé como a fé de Abraão o capacitou
a ser bem-sucedido naquela prova. E é sobre essa fé que eu queria conversar com vocês. Eu queria, junto com vocês, analisar alguns comportamentos, alguns aspectos da vida de Abraão, como ele responde àquela prova, para nos ajudar na nossa caminhada de fé. Porque nós também passamos por provas. E quando as provas vêm, como nós as enfrentamos? Como devemos enfrentar? E eu creio que podemos aprender um pouquinho com essa experiência de Abraão. A primeira lição que eu acho que nós aprendemos aqui com Abraão é que nós precisamos ouvir a Deus. Para obedecer a Deus, nós precisamos primeiro ouvir a Deus. Entender qual é a vontade de Deus. Porque se nós não entendermos e não ouvirmos a Deus, como que nós vamos obedecer a Deus? Para mim obedecer uma ordem, eu preciso primeiro ouvir a ordem. E veja que Abraão, ele mostra com a sua atitude que ele estava sempre atento e ele estava sempre disposto a ouvir a voz de Deus. E essa é a primeira lição que nós precisamos aprender. Para mim obedecer a Deus, para mim passar nas provas de fé, eu preciso estar atento e disposto a ouvir a voz de Deus. Se você não estiver disposto a ouvir a voz de Deus, dificilmente você vai ouvir a voz de Deus. Eu me lembro nas primeiras vezes que minha mãe me trouxe para a igreja, que eu sentava assim no banco e não queria ouvir, e não ouvia. Entrava por um lado, saía pelo outro, porque eu não queria ouvir a voz de Deus. Quando nós não estamos dispostos a ouvir a voz de Deus, dificilmente você vai ouvir a voz de Deus. Veja que no versículo 1, quando Deus fala com Abraão, ele diz assim, depois dessas coisas, pois Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. Imediatamente, quando Deus falou, Abraão, ele, eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer? Estou pronto para fazer aquilo que o Senhor quiser. Abraão, opa, aqui, estou aqui. Ele estava atento. E ele vivia, era um dia normal. Como hoje, você acordou, tomou um café da manhã, foi trabalhar. Às vezes está andando na rua. João, eis-me aqui, Senhor, estou aqui. Eu preciso estar atento à voz de Deus. Veja que só que não só nos momentos bons ou normais, ou que está tudo bem, que tranquilo. Veja que no versículo 11, quando Abraão estava com Isaac em cima da lenha, com o cutelo para imolar o seu próprio filho, um anjo do Senhor disse, Abraão, o que ele respondeu? Eis-me aqui, Senhor. Ele parou tudo que ele estava fazendo. Ele ia imolar o filho. E ele escutou, Abraão, estou aqui, Senhor, quer falar? Quer dar mais alguma ordem? Estou pronto. Por quê? Imagina se Abraão não ouve. Neste momento. Porque ele estava num momento de aflição, queridos. Talvez o pior momento na vida de Abraão foi aquele momento de ansiedade, com a alma. Imagina o que estava passando na cabeça dele. Ele ia imolar o próprio filho.
Mas ele não se entregou ao desespero. Tem momentos que às vezes a gente passa na nossa vida difícil. Difícil. Eu falo em causa própria. Eu sei. Momentos difíceis que a gente perde o controle emocional das coisas. Mas nós não podemos perder o controle. Porque a qualquer momento, aquele Deus que nós cantamos agora aqui, aquilo que eu não posso, Ele pode. Ele pode te chamar naquele momento e mudar toda a tua história. E dar a resposta que você precisa. Dar a saída que você precisa. Porque Abraão estava para imolar o filho. E ele escutou: Abraão, Senhor, eis-me aqui. Veja, nós aprendemos aqui nesse texto, seja em momentos que está tudo normal, ou em momentos de tensão, de aflição, de pressão no trabalho, todo mundo te cobrando, é para hoje, é para ontem, é para ontem. Você tem que estar atento, disposto a ouvir a voz de Deus. Precisa estar atento. Porque Deus pode interferir naquele momento e mudar o cenário. Alguns não buscam a Deus quando tudo está bem. Não é? Ou não é? Está tudo bem, não preciso de Deus, vou seguindo minha vida. Outros, quando estão passando por momentos difíceis, tentam de tudo para resolver o problema. Por último, quando não tem mais para onde correr, vão a Deus. Mas nós aprendemos nesse texto que nós precisamos recorrer a Deus, pedir a ajuda de Deus, em todo momento. A nossa vida com Deus deve ser uma vida de intimidade com Deus. Todo dia. Tem que acordar com Deus, caminhar o dia inteiro com Deus, e dormir com Deus. Acordar de madrugada para ir tomar água com Deus. E no outro dia de manhã acordar com Deus. Deus é o nosso amigo, é o nosso Pai, é o nosso Deus. E nós precisamos estar diante de Deus, na presença de Deus. Buscar a Deus em qualquer situação. Como fazer isso? Disciplina espiritual, oração. Você não almoça todo dia? Sim ou não? Você tem que orar todo dia. Ah, mas Deus precisa que eu ore para Ele todo dia. Não, Deus não precisa. Deus não precisa de nada de nós. Mas nós precisamos orar, nós precisamos de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento espiritual. Precisamos meditar na palavra de Deus. E isso chama-se disciplina. Nós precisamos fazer. Não adianta você colocar a Bíblia lá aberta no seu quarto, debaixo do travesseiro, e não vai entrar por osmose. Você tem que ler, você tem que meditar. Ah, mas você tem que? Não, você não tem que. É bom que você faça isso. É sua vida espiritual. É estar em comunhão com Deus. 24 horas, como o apóstolo Paulo fala, orai sem cessar. É isso, é viver com Deus. Eu estou lá, estão me cobrando, eu estou lá em espírito de oração. Senhor, o Senhor está aqui comigo. Me ajuda, vamos lá, não está pegando peixe, mas agora eu vou jogar do outro lado, quem sabe vem um. 24 horas com Deus. Deus é bom. Deus é bom, queridos. É a melhor companhia que podemos ter, é Deus. Segunda coisa, ou terceira, não, segunda. Estar sempre pronto a obedecer a Deus. Vejam que Abraão, no versículo 1, ele se mostra
pronto. Ah não, Senhor, espera eu terminar aqui meu café da manhã, depois a gente conversa. Não. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E olha só o que diz o versículo 1. Depois, o versículo 2. Que Abraão, que Deus dá a ordem a Abraão de sacrificar o seu filho. Diz no versículo 3, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ele acordou de madrugada. Isso mostra prontidão. Deus ordenou, vou fazer. Deus falou, vamos fazer. Não é amanhã, vou esperar um pouco, vai que Deus muda de ideia. Não. Veja que Abraão não orou a segunda vez, Senhor, o Senhor tem certeza que é isso que o Senhor está pedindo para mim? Não. Ele sabia, ele conhecia Deus. Na hora, eis-me aqui e vamos lá, vamos fazer o que Deus ordenou. Nossa, mas Abraão não tinha sentimento, ele era como eu e você. Mas ele temia Deus, ele amava Deus, ele conhecia Deus. A ponto de Deus dizer, Abraão era meu amigo. Abraão era amigo de Deus. Veja que Abraão ele tem iniciativa. Ele age imediatamente. Mas tem mais uma coisinha. Ele se prepara. Ele cortou a lenha. Ele pegou mais 2 servos. Pegou o cavalo que precisava para levar as coisas. Chamou Isaque, acordou de madrugada. Se planejou. Isso mostra que para obedecer a Deus, nós precisamos ter iniciativa. Mas nós precisamos nos planejar. Não é enrolar. É nos planejar. Para fazer aquilo que Deus ordenou. Porque se você sai de qualquer jeito para fazer aquilo que Deus te ordenou, sem pensar no que você precisa para fazer, porque Deus te deu raciocínio para você pensar. É ou não é? Para você planejar. Você precisa se planejar, você precisa ter prudência. Você tem que ser diligente, mas prudente, para obedecer a Deus. Não fazer as coisas de qualquer jeito. Quando nós vamos fazer alguma coisa para Deus, tem que fazer com excelência. E você só faz uma coisa com excelência se você planejar. Imagina se Abraão pega Isaque e sai de qualquer jeito, não leva a lenha, não leva nada, não leva o fogo, não leva o cutelo, aí ele ia chegar lá no monte, e aí? Não, ele teve que se planejar. Planejou, ajeitou tudo. No outro dia de madrugada, já saiu. No outro dia de madrugada, ele já saiu. Mas não foi fácil para Abraão. E nem sempre é fácil obedecer a Deus. É fácil obedecer a Deus? Às vezes é, algumas coisas. Mas algumas coisas não é. Tem algumas coisas que Deus pede que não é tão fácil fazer. Porque às vezes vai contra a nossa cultura. Às vezes vai contra aquilo que meus amigos querem que eu faça. Às vezes aquilo que eu vou fazer é diferente de tudo que os outros fazem. Aí os outros olham para mim e dizem, nossa, que cara tapado. Todo mundo rouba. Aí você não rouba. Todo mundo aceita o suborno. E você
não aceita. Todo mundo vai naquela festinha. Você não vai. É fácil. Foi todos os meus amigos lá. Eu não fui, fiquei em casa. Nem sempre é fácil. Lembram de Jesus? No Getsêmani? Ele orou para Deus assim: Senhor, você acha que Jesus queria passar pela cruz, irmãos? No sentido humano, assim? Ser crucificado, nu, ser humilhado, passar por toda aquela vergonha, por todo aquele sofrimento que Jesus passou. Você acha que Jesus queria passar por aquilo? Não. Tanto é que ele ora, e ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí ele ora de novo. Obrigado, irmão. Ele ora de novo. Daqui a pouco eu bebo. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. E os discípulos dormindo lá, né? Por fim, Jesus vai orar e fala: Senhor, já que não é possível passar de mim esse cálice, que seja feita a tua vontade, Senhor. As nossas orações nos ajudam a obedecer a Deus. Porque às vezes você não quer fazer alguma coisa que Deus te falou para você fazer. E aí você ora: Senhor, não, eu não quero. Aí você ora de novo, até que você sente uma paz no seu coração, uma certeza que é a vontade de Deus. E aí você fala: então tá bom, Senhor. E aí você sente a alegria de obedecer a Deus. Senhor, tá bom, não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Nós precisamos orar. A oração nos ajuda a obedecer a Deus. A oração nos ajuda a obedecer a Deus. E só um abre aspas aqui, com relação à questão desse pedido, dessa ordem que Deus dá a Abraão. Sacrificar um filho, irmãos, não se faz, não se pode fazer um negócio desse, é ou não é? É contra a ética, é contra o mandamento de Deus, porque Deus diz para nós não assassinarmos, é um mandamento, não matarás. E como que Deus pede para Abraão sacrificar o seu próprio filho? E nós precisamos entender um pouquinho da simbologia, da cultura hebraica, daquele tempo, para podermos, de longe, entendermos um pouquinho por que Deus pede isso para Abraão. E é importante, por isso que eu vou passar rapidamente isso daqui para vocês. O conceito de primogenitura para os hebreus era algo muito especial. E por causa do pecado, os primogênitos eram dedicados a Deus. Tanto é que para resgatar um primogênito na lei, para os hebreus, eles deveriam oferecer algum sacrifício, alguma oferta, para resgatar os primogênitos. Porque os primogênitos eram de Deus, de tudo. Primogênito de Deus. Lembram dos primogênitos dos egípcios? A última praga? Que morreram todos os primogênitos? Lembram ou não? E por que morreram todos os primogênitos? Por causa da rebeldia das suas famílias.
que não queriam deixar o povo sair. Por causa do pecado dos seus pais, da sua família, todos os primogênitos morreram. O primogênito era de Deus, é de Deus. E Deus estava ensinando para aquele povo que todas as famílias da terra estavam em débito com Deus, por causa do pecado. Quando Deus pede a Abraão sacrificar o seu filho, o que Deus estava pedindo a Abraão era o seguinte: Abraão, chegou a hora de pagar a dívida. Isaac é seu único filho, é o seu primogênito, ele é meu. E Abraão entendia isso, queridos. Abraão entendia isso. Mas tem mais uma coisa. Para obedecer a Deus, nós precisamos ouvir a Deus, precisamos estar atentos, precisamos estar dispostos a obedecer a Deus. Mas para obedecer a Deus, como Abraão obedeceu a Deus, nós precisamos crer na providência e na bondade de Deus. Se você não crer aquilo que você cantou aqui por último, dificilmente você vai obedecer a Deus em todas as coisas. Porque Abraão, ele obedeceu a Deus porque ele acreditava na providência e na bondade de Deus. E nós precisamos acreditar na bondade de Deus e na providência de Deus, se nós queremos obedecer a Deus de forma incondicional, como Abraão. Veja no versículo 5. Versículo 5. O que Abraão disse aos seus servos. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. O verbo aqui está no plural. Voltaremos. Como que ele voltaria com o filho se ele ia oferecer o filho em holocausto? Ele cria na providência de Deus. Olha o que diz o autor aos Hebreus, capítulo 11. Vamos lá, Hebreus, capítulo 11. Versículo 17. Olha o que diz o autor de Hebreus. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Por quê? Porque considerou que Deus era poderoso para fazer aquilo que a gente não pode fazer. Poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuramente, o recobrou. Então veja que Abraão, ele ofereceu Isaque. Ele ia mesmo matar o seu filho. Ele ia, irmãos. Ele ia matar o seu filho. Por quê? Porque ele cria na providência de Deus. E mais, ele cria nas promessas de Deus. Porque Deus tinha dito para ele que de Isaque seria a sua descendência. E ele sabia que Deus não mente. Se Deus tinha dito para ele que de Isaque seria a sua herança, o seu herdeiro, a sua descendência,
ele sabia que Deus ia cumprir. De algum jeito, Deus ia dar um jeito. Porque Deus tinha prometido. E Abraão era amigo de Deus. E Abraão sabia que se Deus diz algo, Deus cumpre. Por isso que é importante você memorizar a palavra de Deus. As promessas de Deus. Aquilo que Deus já falou com você. Você precisa trazer a memória. Porque às vezes num momento difícil, que você, para obedecer a Deus, você precisa lembrar das promessas de Deus. Das promessas da palavra de Deus. Porque isso te dá força para você dar um passo a mais. Para você viver mais um dia. Mais uma hora. Porque eu creio que Deus prometeu, Deus vai cumprir. E Deus pode prover. Deus pode fazer aquilo que eu não consigo fazer. Deus pode ressuscitar meu filho. Deus pediu, mas Deus falou que vai ser dele a minha descendência. Então Deus vai dar um jeito. Deus pode. Veja também o versículo 8. O versículo 8 também mostra isso. Lá em Gênesis. Versículo 8. Quando o filho pergunta: pai, imagina só que constrangimento de Abraão. Pai, está aqui o fogo, a lenha, mas e o cordeiro? Cadê o cordeiro, pai? Como é que nós vamos oferecer um holocausto a Deus? Não tem cordeiro. O que Abraão respondeu? Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Deus proverá. Você precisa dizer isso, irmão. Deus proverá. Em vez de ficar lá, ó céus, ai, coitado de mim, Deus proverá. É uma atitude diferente. Deus proverá. Deus prometeu. Deus proverá. A confiança na bondade de Deus, a confiança na providência de Deus, era o segredo de Abraão. Por isso que Abraão obedeceu. Porque Abraão sabia que Deus é bom. Abraão sabia que Deus era todo-poderoso. Tem uma historinha, uma ilustração, que diz que uma professora estava contando essa história de Abraão. E aí ela estava no ápice da história, para os alunos, que Abraão tomou o cutelo para imolar o filho, e um aluno lá do fundo: para, professor, por favor, para. Essa história é horrível demais. Que história, para, não conta mais não. Aí um outro amiguinho falou assim: ei, deixa ela continuar. É uma história de Deus. E todas as histórias de Deus terminam bem. Todas as histórias de Deus terminam bem. Tem coisas que a gente não entende, mas Deus vê muito além, queridos. Deus vê além. Tem coisas que acontecem nas nossas vidas que você fala: nossa, não. Onde estava Deus? Deus estava ali. Deus está no controle. Ninguém pega Deus de surpresa. Nós precisamos crer que Deus é bom. Precisamos crer que Deus tem todo o poder de prover todas as coisas. Deus é bom. O que você espera de uma pessoa ruim? Coisas ruins. Tem até um livro que uma vez eu li que o autor dizia que não tem como você fazer um negócio bom com uma pessoa ruim.
Então, se a pessoa é ruim, o negócio não é bom, porque vai dar algum problema. Mas de uma pessoa boa, o que você espera de uma pessoa boa? Coisas boas. Deus é bom. Então você tem que esperar coisas boas de Deus. Boas. Porque Deus é bom. Se Abraão não acreditasse na misericórdia de Deus, se ele não acreditasse que Deus é santo, mas ao mesmo tempo amoroso e bondoso, dificilmente Abraão andaria rumo àquele monte. Ele só obedeceu porque ele sabia quem Deus era. Você só pode obedecer a Deus verdadeiramente se você sabe quem Deus é. Porque se você tiver uma ideia errada de Deus, você não vai obedecer a Deus. Você pode até obedecer em algumas coisas. Ai, se eu não fizer, Deus vai me castigar e tal. Mas, se você não tiver uma ideia da bondade de Deus, da providência de Deus, da misericórdia de Deus, você não pode obedecer a Deus incondicionalmente. Mas se você sabe que Deus é bom, se você sabe que Deus é todo-poderoso, se você sabe que Deus está no controle de todas as coisas, se você sabe que Deus é eterno, e que Ele te promete vida eterna, porque a nossa vida não termina aqui não, irmãos. Nós temos promessa de vida eterna. Às vezes as coisas aqui não estão muito bem, mas há uma promessa para você de vida eterna. Você precisa crer, é uma promessa. Lembra que eu falei aqui, que as promessas te ajudam a andar avante? Não, eu vou em frente. Está difícil? Eu vou em frente. Ah, mas se nada mudar, não tem problema. Depois dessa vida, tem uma vida maravilhosa que Deus está preparando para mim. Mas Deus pode me chamar a qualquer momento, como fez com Abraão, e mudar a minha história. Então eu vou caminhar e vou esperar coisas boas de Deus, porque Deus é bom. Deus é bom. Se Deus é bom, eu vou esperar coisas boas de Deus. Eu não vou ficar pensando num Deus ruim, que está lá no céu, com um cajado assim, esperando eu errar, na minha cabeça. Que isso? Esse não é. Deus é bom, irmãos. Deus é misericordioso. Por isso que você acordou nessa manhã. Não pensa que você está aqui porque você merece estar aqui, que você é um santo, sim, um varão de Deus. Você está aqui pela misericórdia de Deus. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, porque Deus é bom. Estou concluindo, irmãos. E essa talvez é uma parte assim mais... que para mim mudou a minha visão desse texto. Abraão obedeceu a Deus incondicionalmente. É verdade ou não? Porque pegar um próprio filho para oferecer em holocausto a Deus, precisa de uma obediência incondicional. Ah, mas Abraão não gostava muito de Isaac. Isaac era a coisa mais preciosa para Abraão nessa terra. Tanto é que Deus diz para Abraão, toma o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem gosta, sim, um pouquinho? Não, a quem amas. Abraão amava Isaac. Abraão amava Isaac. Não foi fácil, mas ele obedeceu. E olha o que Deus diz a Abraão no versículo 12. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que
temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Agora eu sei que você teme a Deus, então não faça nada com teu filho. Por causa da fé e da obediência de Abraão, Deus entra com a providência. Porque versículo 12 diz que, no final, no versículo 13, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro. Deus proveu o escape para Abraão. Providência. Mas Deus não só proveu, Deus abençoou Abraão. Veja o versículo 15. Então do céu brandou pela segunda vez o anjo do Senhor e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra. E essa promessa, essa bênção, chegou até nós, por meio de Jesus. Porque Jesus é o descendente, por meio de qual todas as nações seriam abençoadas por meio da descendência de Abraão. O verdadeiro substituto de Isaac naquele monte não foi aquele cordeiro. Foi um outro cordeiro, um outro primogênito, um outro filho único, que mais de 2000 anos depois, sobre aquele mesmo monte, foi sacrificado. Quem sacrificou o seu filho, o seu único filho, a quem ama, sobre aquele monte, não foi Abraão, foi Deus. Foi Deus, irmãos. Foi Jesus que foi sacrificado sobre aquele monte, em meu lugar, em seu lugar, porque Deus te amou. Ele não negou o seu único filho. Hoje, nós podemos olhar para Deus, da mesma forma que Deus olhou para Abraão naquele dia, que Abraão ia oferecer o seu filho naquele altar. Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, para, agora eu sei que você me ama. Hoje, irmãos, nós podemos olhar para Deus e dizer: agora eu sei que Deus me ama, porque Ele não me negou o seu único filho. Agora eu sei que Deus me ama. O sacrifício de Jesus, queridos, é a prova que Deus te ama. Hoje você pode olhar para os céus e dizer: Deus, agora eu sei que o Senhor me ama, porque o Senhor não me negou o seu único filho. O Senhor o sacrificou por mim. Eu sei que o Senhor me ama. E isso muda tudo nas nossas vidas, irmãos. Porque se você tem certeza que esse Deus bom, maravilhoso, santo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, do universo, te ama, você vai obedecê-lo incondicionalmente. Você vai responder esse amor com amor, e você vai o obedecer incondicionalmente. Porque você sabe que Deus te ama. Deus te ama.
Deus me ama e Deus te ama. Como que eu sei? Porque Ele não negou o seu único filho. A prova, a maior prova de amor, foi Deus que fez por nós. Deus te ama. Nunca esqueça disso, queridos. Meus irmãos, Deus nos ama. Amanhã de manhã, quando você acordar, você abre a janela do seu quarto, olha para o céu e diz: Deus, agora eu sei que o Senhor me ama, porque o Senhor não poupou o seu único filho, mas o entregou por mim, porque o Senhor me ama. Deus te ama. Deus te ama. Glória a Deus. Deus te ama. Eu podia vir aqui só falar isso. Deus te ama. E a mensagem para vocês hoje é isso. É Deus te ama. Deus te ama. Glória a Deus. Saia daqui sorrindo essa noite. Mas tem um monte de problema. Não tem problema. Deus te ama. E vamos em frente. Porque Deus nos ama. Deus nos ama. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos agradecer a Deus, porque Deus é bom. Deus é bom. Feche seus olhos, irmãos. E tenta visualizar essa cena. Olhando para aquele monte. Visualiza o Senhor Jesus sobre aquela cruz. E olha para os céus. E diz assim a Deus: agora eu sei, meu Pai, meu Deus, que o Senhor me ama. Porque o Senhor não poupou o seu único filho. Agora eu sei que o Senhor me ama, Pai. Agora eu sei. Eu tenho essa certeza agora no meu coração. Eu sei que o Senhor me ama. Pai querido, nós te agradecemos por essa noite, porque podemos agora olhar para o Senhor e reconhecer que o Senhor nos ama, Senhor. E eu lhe peço, Pai, que o Senhor dê essa experiência aos nossos corações, todos os dias, Senhor. Que eu e meus irmãos possam experimentar o Teu amor todos os dias, Senhor. Seja em momentos que está tudo bem, mas em momentos difíceis, que possamos estar atentos à Tua voz. Que possamos estar sempre dispostos, Senhor, a Te obedecer. Que possamos ser prontos, diligentes, prudentes, mas acima de tudo, Senhor, que possamos ter essa convicção no nosso coração que o Senhor nos ama, Pai, que o Senhor é bom e que podemos esperar coisas boas do Senhor, que se o Senhor nos ordena alguma coisa, se nós descobrimos algo na Tua palavra, Senhor, que muda as nossas vidas, uma direção nova para as nossas vidas, que nós possamos saber que isso é o melhor para nós, porque o Senhor nos ama, Pai. O Senhor nos ama, e isso nos dá a segurança de poder Te obedecer, sem preocupações, porque sabemos que o resultado vai ser bom, Senhor. Porque o Senhor tem o controle de todas as coisas, o Senhor é o Deus que provê, o Senhor proverá, Pai. Quero Te agradecer, meu Deus, meu Pai, por essa palavra. Quero Te agradecer pela vida dos meus irmãos.
e pedir que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, Pai, derrame sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, o Teu amor, Senhor. Possamos ter uma experiência de amor com o Senhor, todos os dias, Senhor. Possamos sair daqui nessa noite sorridentes, com o nosso coração alegre, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos ama, Pai, e nós Te agradecemos pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém.